Para a questão, as peças devem encaixar somente no seu formato específico. E ele pede para separarmos duas figuras em particular, o nosso círculo e o nosso hexágono, de tal sorte que nenhum consiga encaixar dentro do outro. Para olharmos o valor do nosso círculo, nós teremos para esse círculo o nosso hexágono inscrito na nossa figura. Lembrando que todo hexágono regular é decomposto em triângulos equiláteros. O lado do nosso hexágono mede 2. Então aqui nós teremos 2, aqui nós teremos 2. Consequentemente, esse caso em que o hexágono está inscrito na nossa circunferência representa exatamente o valor que você teria que ter na circunferência para que essa figura hexagonal não se encaixe dentro dela. Observe que o hexágono, caso a circunferência seja um valor maior do que a circunferência em azul, nós teremos o hexágono passando livremente dentro dela. Ou seja, o valor máximo para esse raio é dado pela condição da nossa circunferência circunscrita. Esse representa o valor máximo que nós teremos para o raio. O máximo é quando o nosso raio vale 2. Ou seja, o raio deverá ser um valor menor do que 2. Por outro lado, a condição mínima é exatamente em que a circunferência está inscrita no hexágono. Observe, para essa segunda condição, se o valor que nós temos na circunferência for menor do que a medida apresentada, o nosso hexágono poderá comportar essa circunferência. Observe que o hexágono ele é decomposto em triângulos equiláteros e, consequentemente, a nossa circunferência para essa situação é a altura do triângulo equilátero. A altura desse triângulo equilátero representa o nosso L raiz de 3 sobre 2. Como o lado do hexágono vale 2, nós teremos 2 raiz de 3 sobre 2, ou seja, raiz quadrada de 3. E isso representa o nosso valor mínimo para o valor do raio. Então, o raio mínimo será dado pela raiz quadrada de 3. Se o raio ficar menor do que esse valor, a sua circunferência passará diretamente pelo hexágono. Observe o exemplo de um raio menor. Para esse raio menor, ela entra diretamente no hexágono. Isso significa que nós temos um limite máximo e nós temos um limite mínimo. E a alternativa que representa o máximo, que é 2, e o mínimo, que é a raiz quadrada de 3, será dado pela alternativa C.